Agora sim, está do nosso lado aqui, ela que é advogada, foi candidata a vice-prefeita na chapa do PRTB, tem uma grande movimentação política na cidade de Guarulhos e agora está sendo candidata mais uma vez à OAB Guarulhos, a doutora Eliana Galvão. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Roberto, muito obrigada por esse espaço tão importante dentro da comunicação e da região de Guarulhos, eu agradeço muito. Só vou fazer uma pequena retificação, uma pré-candidata, né, à presidência da OAB. Eu vou ser sempre muito solícito, respeitando os advogados, ouvindo os advogados, então eu agradeço muitíssimo esse espaço. Muito obrigada. Perfeito. Por que ser candidata à OAB Guarulhos? Roberto, como nós Porque falamos... parece que dá muito trabalho e financeiramente não rende tanto assim. Não, financeiramente não, porque nós somos todos voluntários, né? Todos os presidentes que nós tivemos, todas as comissões, toda a diretoria, nós somos um grupo de advogados voluntários que lutam em prol da classe. Todos os presidentes. Você é o mesmo que... como eu havia conversado com você, até nos bastidores, eu advogo há quase 35 anos. Eu já tive participação intensa em todas as administrações da OAB. Eu tenho o prazer de ser advogada, eu tenho o prazer de auxiliar e estar junto da minha classe. Eu já em outra ocasião, eu concorri à presidência da OAB Subseção Guarulhos, a quem eu amo tanto, e construí a minha vida nessa cidade e perante a minha subseção. Então eu imagino que eu tenha experiência, eu tenha condição de estar à frente e representar os meus pares, né, que eu tanto tenho orgulho. Não que os demais não tivessem condição, nem que todos os demais pré-candidatos não tenham condição. Nós somos todos aqueles que sempre almejam um cargo, têm anseios, têm capacidade, têm preparo, mas eu digo que hoje, além de sentir vontade, eu me sinto muito preparada. Muito bem, pessoal, hoje ainda teremos aqui o presidente do STAP, Pedro Zanotti Filho. Durante o dia eu acabei passando aqui a chamada e muita gente acabou mandando umas questões aqui para a nossa pré-candidata à OAB de Guarulhos. Uma das questões é que a OAB Guarulhos, esse é o nosso amigo Elias, ele diz o seguinte, que ele acha que a OAB nos últimos anos, não agora, mas nos últimos anos, tem não se posicionado firmemente politicamente e até de uma forma independente. E se ele pergunta, caso a senhora seja eleita, qual vai ser o seu posicionamento com relação a tudo, seja a política da cidade, seja a questões ligadas à própria ordem? Eu falo que a OAB ela tem uma importância essencial social. A nossa subseção, esse ano ela faz 45 anos de implantação. Então, nós temos que pensar que os advogados, eles são bacharéis em ciências sociais e jurídicas. Nós temos a obrigação de nos posicionar, porque nós dominamos um grande sistema, nós dominamos todo o sistema em funcionamento social. Eu tenho um posicionamento pessoal, estou falando por mim, né? Complementando, e talvez seja um dos anseios do Elias, aqui meu par, que está me questionando. A OAB, eu não digo nem que em nível municipal, em nível estadual e nível federal, ela foi perdendo o brilho. Então, o advogado, se ele não for respeitado, é porque a instituição está perdendo o seu brilho. Então eu digo o seguinte, que a partir do momento que a instituição é forte, unindo todos os advogados, quer situação ou quer oposição, que haja uma união da classe, a fim de que a OAB ela restitua o seu brilho, a sua importância, a sua força, nós seremos respeitados. Então é necessário que a OAB
unida com todos os seus seccionados, todos aqueles que fazem parte, que a gente se posicione de uma forma dura, justa e legal perante todas as ofensas dos poderes. Então, a partir do momento que a OAB ela tem voz, o cidadão ele vai prestar atenção. A partir do momento que a OAB ela for firme, o cidadão vai prestar atenção. A partir do momento que a OAB ela se posicionar buscando a declaração e a proteção da sociedade, as instituições, quer do Legislativo, Executivo e Judiciário, ela vai respeitar. Então, Elias, você tem razão, ela está perdendo o seu brilho. Então, nós precisamos aqui, a briga não é entre advogados, a gente precisa se unir. Óbvio que nós temos a situação e a oposição. A situação, ela diz que tem condições. A oposição, ela diz que tem mais condições. Não, unidos, através de um posicionamento firme, através de uma cobrança justa, através da proteção da Constituição, a gente vai voltar a esse brilho. Então, a OAB precisa se posicionar, sim. A OAB, ela precisa ser independente, sim. A OAB, ela tem brilho, ela tem pessoas brilhantes à sua frente. Nós temos advogados brilhantes dentro da comunidade guarulhense, dentro do estado de São Paulo e dentro do Brasil. Nós temos juristas que são reconhecidos internacionalmente. Então, a posição tem que ser dura e justa. Eu concordo com o Elias, sim. E nós precisamos recobrar o nosso brilho. Ele coloca uma questão aqui, eu não sei, e aí eu pergunto para você se isso caberia também um posicionamento da OAB. Ele diz o seguinte, as últimas direções não se posicionaram, por exemplo, quando houve uma demissão de 2.000 comissionados em 2016, que ficaram mais de 2 anos sem receber suas rescisões. Ele também fala sobre a compra de votos à luz do dia nas últimas eleições. Inclusive teve gente que acabou entregando cesta básica, um monte de coisa. A senhora acredita que essas questões que não estão ligadas diretamente à OAB, e o Elias pergunta, a OAB deveria ter um posicionamento sim sobre isso, expor as suas ideias, o seu posicionamento sobre, por exemplo, essa demissão de 2.000 comissionados que não demoraram dois anos para receber? Eu tenho um posicionamento que a OAB ela precisa se posicionar, agradando ou não quem ouve, tá? Então, Elias, se você olhar no site da OAB São Paulo, da seção São Paulo, você vai ver quais as funções da OAB, né? Ela protege o advogado, ela seleciona aqueles que têm mais capacidade para exercer a advocacia, ela defende, protege, questiona as instituições, né? E ela protege a Constituição Federal, ela tem que se fazer cumprir. Então, a OAB, ela tem a obrigação institucional de se manifestar, quer agradando ou não. Com relação às demissões, elas obedeceram os critérios de lei, elas obedeceram os padrões constitucionais. No caso municipal, a lei orgânica municipal foi obedecida, há ilegalidade, há inconstitucionalidade, a OAB ela precisa se manifestar, ela precisa questionar. Então, eu entendo que precisa sim. Né? Então, a gente quando fala da instituição da advocacia como um todo, não se fala que o advogado é mais ou menos, eu não estou pregando isso. Eu estou pregando que nós temos aqui um exército de profissionais que possuem uma administração à frente, que através de um processo democrático e eleitoral, e quando a OAB ela se manifesta, ela está dando voz a esses, vou usar Guarulhos, 6.000 profissionais aproximadamente que estão aqui. Então, teve legalidade? Teve legalidade. O ato é legal e constitucional? O ato, mas a OAB ela precisa dar publicidade à sua intenção. E, se necessário for, usar as medidas legais para fazer cumprir a lei, ou declarar nulidade, ou não.
Os últimos, o que a senhora modificaria? Quer dizer, os últimos presidentes trabalharam bem? Desenvolveram o trabalho? Sim ou não? E, se sim, o que seria possível melhorar para ter uma OAB diferente, mais respeitada? Eu conheço todos os presidentes, ou conheci todos os presidentes, né? Inclusive aqueles que eram presidentes à época que eu não era advogada ainda, né? Então eu digo o seguinte, são todos homens e uma mulher, que é a Joanice, são todos honrados, são pessoas justas que procuram um caminho e são voluntários. Alguns se destacaram mais e outros se destacaram menos. Todos fizeram a OAB funcionar. Então, eu participei de quase todas as administrações enquanto estagiária e advogada. Todos trabalharam, tiveram dificuldades, mas eu entendo que o princípio essencial é a união da classe, né? E nós somos criados e treinados para sermos individualistas. A nossa formação acadêmica é pontiniana, que não se vê como um grupo, a gente vê como indivíduo. Tá? É uma formação do acadêmico, eu posso falar isso porque eu fui professora universitária durante 18 anos. Então, nós precisaríamos mudar essa cultura de união. Uso sempre como exemplo a classe médica, que é extremamente unida, tem um espírito de corpo, é exemplar, basilar, é apaixonante esse espírito de corpo. Nós precisaremos instituir essa união. Eu entendo que através dessa união nós precisamos tornar a nossa instituição forte, questionável, batalhadora, que volte o brilho nos olhos dos profissionais. Porque a partir do momento que a OAB for forte, questionar, se apresentar perante a sociedade como uma instituição de proteção social, de voz, de... um alicerce da sociedade. Um alicerce social. Não, e um porta-voz da sociedade mesmo. Porque a gente tem que falar em nome dos anseios sociais, ela vai voltar ao brilho. Então, eu penso o seguinte, todos aqueles que estiveram à frente procuraram fazer o melhor. Todos aqueles que estiveram à frente se dedicaram, praticamente abandonaram seus escritórios em prol da classe, né? Então, todos trabalharam. Alguns se destacam mais, outros menos, mas todos trabalharam. Agora é um momento de união e de fortalecimento da instituição Ordem dos Advogados, né? Eu não canso de me dizer e vou insistir. Agora é um momento de união, de fortalecimento da instituição, uma instituição independente e forte, de voz social. Nos acompanhando aqui a Cláudia Castaldelli, a mulher mais sensível e detalhista. O seu talento e profissionalismo representa a forma louvável todas as mulheres. Parabéns, doutora Eliana Galvão. Cláudia Castaldelli. Eunice Rocha, a OAB tem que ser imparcial, não pedir ajuda a políticos. Carmen Lúcia está dando boa noite para nós. A Eliane Cardoso também mandando um boa noite. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui mais. São várias pessoas nos acompanhando. No outro site, o doutor Rodrigo Cunha. Boa noite, meu amigo Roberto. Bom retorno. E também aproveito para cumprimentar a doutora Eliana Galvão. Nosso amigo Nenê da Adega também está nos acompanhando. Quem mais? Débora Lemos, a Eunice, Carmen Lúcia Correa Borges, a Cláudia, Eliana Cardoso, Denise Jorge, doutora Eliana, o que a pré-candidata pensa a respeito da OAB Guarulhos ter sua sede própria? Denise Jorge. Eu acho muito interessante, ainda em algumas situações eu acabo conversando com alguns colegas, e aí eu sempre vou instigar a curiosidade dos advogados que estão participando do programa hoje. Vejam no site da OAB São Paulo, no setor da transparência, não se fala lá da importância arrecadatória de Guarulhos.
E aí eu vi a prestação de contas da nossa subseção, então ela é deficitária, é absolutamente impossível com 6 mil profissionais. Então hoje nós temos uma dependência essencial da nossa seccional São Paulo, né? A OAB Guarulhos, ela não é independente, ela tem uma dependência de ordem financeira total. Então a nossa diretoria atual trabalha, se desgasta, mas na verdade os louros acabam sendo da seccional e é absolutamente impossível que uma seccional, né, da 57ª subseção, ela tenha 6 mil profissionais inscritos. Nós temos a arrecadação das taxas, das anuidades, nós temos um trabalho incessante, uma importância em nível municipal, estadual e federal. Né? Então, quem tiver a curiosidade, tiver um entendimento contábil, aquele advogado que gosta dessa parte, leia e fiscalize o setor de transparência. Então, é necessário que a OAB Guarulhos ela tenha a sua sede. Né? Até de 2016 a 2019, várias subseções muito menores do que Guarulhos, elas ganharam a sua sede própria e Guarulhos sempre é esquecido. Por que isso? Então, eu falo que é a pergunta que nós temos a grande interrogação. Então, por isso que eu falo que a nossa sessão, nossa 50ª subseção, ela é extremamente importante. Nós temos um lugar em nível estadual, nós temos uma importância arrecadatória considerável. Então, é necessário que nós usemos a força do verbo, do falar, da pressão de ordem profissional, que nós auxiliemos a direção atual ou quem vier a ser a diretoria, no sentido de que a gente exija, não é um pleito, não é um pedido, é uma exigência que nós tenhamos a nossa sede própria. Bom, a senhora basicamente pede que haja uma mudança de postura. É muito mais do que fazer trabalhos para os advogados, que a OAB tenha uma postura diferente, é isso? Nós precisamos ter uma postura diferente. Talvez eu me sinta mais confortável de falar isso, porque são muitos anos de advocacia, né? São mais de 30 anos de advocacia, então eu tenho lá o meu espaço angariado, mas eu digo o seguinte, eu me sinto confortável porque eu preciso exigir. A advocacia, ela me deu o presente, passado e futuro, né? Eu vivo da advocacia, eu não tenho uma outra atividade profissional nenhuma. Então, eu falo que a postura, ela é necessária, porque senão nós iremos cair no descrédito. Então, a subseção de Guarulhos, ela não pode nem vai cair no descrédito, porque nós somos muito importantes em nível municipal e estadual. Giovana Espanhol, a nossa classe será muito bem representada pela doutora Eliana Galvão, profissional competente, extremamente preparada. Quem mais? Denise Jorge, boa noite, doutora Eliana. Parabéns pela pré-candidatura. Quem mais temos aqui? A Val Calixto, boa noite, Roberto. Seja bem-vindo de volta. Já estamos com saudade. Jardim Fátima, ligados no Tribunal Livre. Fiquei muito contente com a candidatura da doutora Eliana Galvão para o OAB Guarulhos. Muito bem, Eliana Cardoso, um monte de gente aqui. Débora Lemos, Zacarias, fotógrafo, dando um boa noite para nós. Orlando Caparrós, também dando boa noite, e André Francisco. Estamos terminando aqui já a nossa entrevista com a doutora Eliana Galvão, advogada de Guarulhos, já disputou pela Chapa 3 na última candidatura, não foi isso, doutora? Isso, no último pleito eleitoral nós nos candidatamos no último dia, né? Então foi a primeira vez que eu estive à frente, cabeça de chapa, com um grupo muito bom, pessoas muito sérias e muito honradas, né? Que nós tínhamos anseios, evidentemente que nós tínhamos outros grupos que já estavam fazendo campanha há mais tempo, que tinham os seus grupos. Foi um pleito extremamente interessante, democrático, instigante, então foi muito bom. Né? Então eu tive essa candidatura no último pleito e estou retornando como uma pré-candidata, com uma pretensão e com possibilidade de uma chapa eminentemente feminina. Acaba de chegar uma notícia bastante triste, viu, Paloma?
O meu amigo Jatobá, ele é técnico de som lá da Câmara Municipal de Guarulhos, o conheço há muitos anos. Ele sofreu um infarto. Nossos sentimentos da família, realmente é muito triste. Aliás, estive com ele essa semana passada, quando houve aquela cerimônia lá, coletiva com o presidente Martelo. Realmente muito triste, nossos sentimentos a toda a família. Só rapidamente aqui, o nosso amigo, eu não sei se ele é bacharel ou se é advogado, doutor... Não, é advogado, sim. Doutor Marlon Leles. O que esperar de Guarulhos 2020 com o agravamento da pandemia? Tem vacina no final do túnel? Eu acho que tem, né? Eu falo que será do Brasil, que serão dos advogados. Né? Nós sabemos que muitos advogados estão passando uma dificuldade excessiva, fechando os seus escritórios, né? Porque a sociedade praticamente ela fecha o seu movimento, ela acaba circulando, embora os direitos sejam feridos, né? Onde o advogado mais trabalha nesses momentos de crise, de grandes catástrofes, mas é um momento onde menos se consegue arcar com os honorários que é para a nossa sobrevivência. Então, eu falo que aí, Marlon, eu até questiono o seguinte, tem luz ao fim do túnel, então por isso que a gente precisa se unir, porque existem advogados que estão precisando muito do nosso auxílio, do nosso amparo. A subseção, a seção, elas estão auxiliando com algumas ajudas, mas talvez isso se torne até insuficiente tamanha a crise. Prepara essa foto aí para mim, Paloma. O Tony Rodrigo Covre, ele diz o seguinte: doutora Helena Galvão, grande pessoa, eu tinha uma visão dela totalmente errada, até a conhecê-la. Abraço, Covre. Pô, Tony, obrigada, mas nos tornamos amigos, né? O embate, ele vira amizade, é quando as pessoas são democráticas e as pessoas são fortes. Ele é um moço forte, eu admiro bastante o Tony. Adorei te conhecer, tá? Rapidamente, o André Francisco, existe possibilidade da OAB ter uma coordenação de crime cibernético na sua gestão? É óbvio que nós estamos no século XXI. Né? Eu digo o seguinte, que existem ramos do direito que estão surgindo, né? Que são ramos muito novos, inclusive para mim, que eu sou de uma outra geração, mas eu falo de cibernética, eu falo da questão das... eu não sei, eu vou usar um termo... Você pode até me corrigir, tá, Roberto? Eu digo o seguinte, a questão da pandemia, essas crises que trazem aí o perigo de contaminações, tudo isso, existem ramos do direito que eles prevêem, estudam isso, são ramos mais modernos. E a OAB, ela precisa estar atenta a esse novo movimento social, esses novos acontecimentos, porque nós estamos no século XXI. Quando eu comecei a advogar, eu usava a maquininha Olivetti, né? Eu usei o pager, né? Para quem tem a minha idade sabe que é o pager. Nunca imaginei a questão do meu celular como um computador. Antes dele tinha o bip, né? Isso, o bip, o antigo bip, né? Pager, bip. Eu nunca imaginei que eu fosse ter um aparelho, um computador, que eu pudesse estar do outro lado do mundo e pudesse acessar o meu processo, as minhas ações aqui, um processo digital. Eu nunca imaginei na minha vida, assim como outras pessoas, que nós pudéssemos ter uma pandemia, e uma pandemia também com alguns perigos, brigas, a questão de vacina, de patentes. Então, são ramos que surgem porque o direito ele está em movimento. E a OAB e os advogados, em especial, eles precisam estar atentos a essas novas, às modernidades, essas novas criações sociais. Christopher Montenegro, a queridíssima Eliana Galvão, como sempre, extremamente articulada. Agradecer. Paloma, coloca essa foto aí. Esse rapaz, ele é funcionário da prefeitura, mas há muitos anos trabalhava na Câmara Municipal de Guarulhos, técnico de som, a pessoa muito agradável, um amigo de muitos anos, conhecido como Jatobá. Faleceu vítima de um infarto fulminante, nosso sentimento à família.
muito triste realmente. Tá difícil os últimos tempos, hein? Meu Deus do céu. Doutora Eliana, obrigado. Espero que possa vir aqui outras vezes. Vamos tentar fazer um debate aqui. Ah, tá perfeito. Muito obrigada pelo espaço. Né, Roberto, sempre muito gentil, muito solícito, as meus anseios, as minhas angústias e as minhas vontades perante a minha classe. Né, eu agradeço muito as pessoas que estão participando, estão questionando. E para você, advogado, o momento agora é de união, tá? De união entre toda a classe para que a nossa instituição seja cada vez mais forte. Então, eu estou aqui para os primeiros questionamentos, surgirão outros pré-candidatos e que venham com garra, com força, e para que a gente juntos possa mudar a visão e possa dar brilho nos olhos para os jovens advogados, para os que são mais antigos. Muito obrigada. Só para registrar, José Roberto Lapetina também aqui, falando que é um excelente profissional, José Val Queiroz, Luiz Roberto Abraão também, super competente em tudo que faz, doutora Eliana. Obrigado, doutora. Muito obrigada.